Diz aí, tudo bem? Meu nome é Fernanda Moraes e este é o nosso canal Diz aí Fê. Neste vídeo falaremos sobre a corrupção moral, que é a mãe de todos os males. Para tanto, precisamos entender o conceito e a definição desta locução, corrupção moral. Primeiro, vamos entender o que é corrupção. Corrupção é a degradação, o apodrecimento, a deteriorização de algo ou alguma coisa ou alguém. É alguma coisa podre, é alguma coisa que não presta mais, que já está entrando em decomposição. E o que é moral? A moral são as leis abstratas, as leis transcendentais que regem as nossas relações sociais, as nossas relações interpessoais. Trazem consigo o senso de justiça, de honra, de ética, do que é bom. Exemplo: todos nós sabemos que quando a gente faz um contrato com alguém, a gente dá uma palavra para alguém, nós temos que honrar essa palavra. Isso é senso de justiça, isso é ética, isso faz parte do nosso código moral. A gente sabe que roubar é errado, a gente sabe que o que é do outrem, a ele deve pertencer, que a gente tem que respeitar a propriedade privada. São os chamados direitos naturais. Aquela coisa que a gente inconscientemente sabe que é o certo, que é o justo, que é o adequado. Tanto para a gente conviver com o próximo, quanto para a gente conviver com a nossa consciência. No entanto, o que vem ocorrendo no nosso país ao longo das últimas décadas é a degradação, ou seja, a corrupção, o apodrecimento desse senso de justiça, desses valores e dessas leis maiores que regem as nossas relações sociais. Isso traz danos irreparáveis nas relações familiares, nas relações comerciais e principalmente na nossa sobrevivência. Por quê? Quando nós temos os valores morais relativizados ou deturpados ou até mesmo apodrecidos, ou seja, corrompidos, torna-se inviável viver socialmente, porque não se tem respeito, não se tem ética, fica o poder pelo poder, o ser humano quer destruir o outro, quer se dar bem em tudo. É o que vemos em nossa sociedade. Exemplo claro disso é o nosso sistema político. A gente roda, roda, roda e sempre volta para ele. Por quê? Política é literalmente o ar que respiramos. Meu Deus, mas isso é uma hipérbole? Não é hipérbole, já te explico. A nossa Constituição Federal de 88, ela prevê que os recursos naturais podem ser tributados, podem se criar impostos para utilizá-los. Então, se o ar é um recurso natural, pode-se criar um imposto sobre o ar. Então, daqui uns dias, podem cobrar sobre o ar que nós respiramos. Isso é coisa de outro mundo? Não, está previsto na Constituição. Então, a gente literalmente respira política. E o que temos hoje? A gente tem políticos corruptos, políticos vagabundos, políticos não prestam, blá, 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 blá. Meu bem, deixa eu te falar. A gênese de tudo. Vamos lá. Primeiro, antes de ser um político, o candidato, ele é um candidato. Ele é um candidato que pode ser corrupto, né? Então, ele é um candidato corrupto. Só que ele só se torna um político corrupto graças a um eleitor corruptível, vagabundo, sem escrúpulos, que vende o voto. Então, um eleitor corruptível transforma um candidato corrupto em um político corrupto. Quem deu causa à origem do político corrupto é o eleitor corruptível. Portanto, nós temos que ter a consciência de que os nossos valores morais são o que nós temos de mais caro em nossas vidas. Por quê? Quando nós temos os valores morais sólidos, nós entendemos que um contrato, uma cesta básica, uma requisição, um adesivamento de veículo em troca de requisição pelo voto, tudo isso nos custa caro. Tudo isso vai consumir a nossa vida, a nossa honra, o futuro dos nossos filhos.
Quando você tem valores morais, a desculpa do mas eu preciso, mas se eu não fizer ninguém faz. Não, você se torna incorruptível, você deixa de ser perecível, você deixa de ser apodrecido e passa a ser incorruptível. Quando alguém vier lhe propor algo abjeto, amoral, nojento, indecente, automaticamente você vai estar blindado. Por quê? Porque os seus valores, o seu senso de justiça, o seu senso de dignidade, de ética, de honra, de convivência nas relações humanas, ele vai estar sendo respeitado. Quando a gente perde isso e relativiza tudo, mas é o meu contrato, mas é o meu trabalho, eu preciso do meu trabalho. Sim, mas e aí? O futuro do seu filho? A escola dele? O seu filho analfabeto funcional? Quer fazer um teste? Peça para o seu filho ou para o seu sobrinho ler 4 linhas. Pegue um texto qualquer e peça para ele ler 4 linhas. Apenas 4 linhas. Ou seja, pega um parágrafo, peça para que ele leia 4 linhas. Daí você pergunta: fulano, o que você entendeu dessa leitura? Vão ter grilos. Por quê? Porque as escolas hoje são um antro de criação e procriação de analfabetos funcionais. Por quê? Porque o político corrupto, eleito por uma pessoa corruptível, faz isso planejadamente. Por quê? Porque eu preciso de um povo analfabeto funcional, que não raciocina, que não tem valores, que não tem ética, que não tem honra, para eu me perpetuar no poder. Porque é muito fácil você enganar, você corromper, você ludibriar uma pessoa sem conhecimento, sem entendimento e sem compreensão. Essa pessoa que não tem tudo isso, ela se torna apenas o quê? Um papagaio de pirata. Tudo que ela ouve, ela vai absorver e entender como se normal e natural fosse. Por quê? Ela não tem conhecimento dos termos, da gramática, dos significantes, dos significados, do que ela está lendo, do que ela está vendo, do que ela está vivenciando. Ela apenas replica tudo que ouve. Então, se tivermos uma mídia que está pagando bem carinho para poder divulgar coisas que não são verdades, a pessoa vai acreditar naquilo que não é verdade. Por quê? Porque ela não consegue entender e raciocinar por si própria. Então, retomando a questão dos valores morais, você entende o quão isso é sério? Quando você tem uma deterioração dos valores morais, isso afeta todas as áreas da nossa vida e vai prejudicar os nossos filhos, as nossas relações sociais e principalmente as nossas vidas, porque a gente vai fazer escolhas erradas, ter atitudes inadequadas, atitudes irresponsáveis e que vão causar danos muitas vezes, e na maioria das vezes, irreparáveis a toda a sociedade, aos nossos pais, aos nossos filhos e a nós mesmos. Então é isso. Precisamos entender que a corrupção moral é a mãe de todos os males. Tudo que não presta, roubo, crime, corrupção, pedofilia, tudo que não presta nasce da corrupção moral. Quando eu não tenho um padrão, quando eu não tenho leis maiores que governam as minhas ações, isso é a clássica corrupção moral. Espero que esse vídeo não tenha ficado longo, você tenha entendido. E qualquer dúvida, comente aqui. Vamos trocar ideias, sugira vídeos para que a gente possa gravar. Então, é isso. Tamo junto e até!